Beleza, via aérea superior e inferior. Vou tentar fazer ela de forma breve, né? Eu falei muito na primeira e na segunda aula prática, justamente para aqui ficar um pouquinho mais leve, um pouquinho só, porque a via aérea superior é muita coisa, via aérea inferior já fiz a parte dos segmentos pulmonares, né? Dividir, já mandei lá na parte da somativa barra prática. Enfim, vou tentar ser sucinto. O que eu já falei eu vou tentar falar de forma breve e a parte da via aérea superior e inferior, depois disso acabou o conteúdo, eu abordei o conteúdo todo e o que é que eu vou fazer depois? Eu vou tentar fazer a via aérea superior com a inferior, né? Ou não, fazer elas separadas é melhor. E o que é que eu pretendo? Eu pretendo fazer depois essas duas, né? Porque eu já fiz as 4 aulas práticas, né, em si, aí eu faço sempre uma revisão. Para quem já tá sem saco, eu falo demais, eu não aguento mais esse bicho falando. Então eu faço sempre uma revisão no final, só mostrando o cadáver mesmo, nos PDF que eu tenho. E que pronto, basicamente eu vou, mostro a peça anatômica e fico revisando as coisas que eu falei durante essas 4 aulas, né? Porque cada aula tem o quê? 1 hora? Então algumas vezes a pessoa não tem muito saco, né? Por mais que facilite, a pessoa não tem muito saco, então a gente faz também para essa pessoa, né? E também para a negada que viu, para ficar revisando na hora da prova. Qual é o objetivo? O objetivo é você assistir a aula e não ter que revisar. Basicamente é isso, tá? E ainda eu faço uma revisão, então você tem pouco esforço, basicamente. E é esse o objetivo. Como eles colocam um pouco mais fácil essa prova, pode ter uma questão sacana no máximo, ou uma que tu possa perder por causa de falta de atenção, mas se você prestar atenção na aula, o objetivo é você tirar a nota máxima, beleza? Então vamos lá. Via aérea superior. Via aérea superior ela começa por onde? Pelo nariz. O nariz ele tem cartilagens, elas importam agora? Não. Não. Se eles cobrarem é porque eles estão com raiva de vocês. Então o que é que interessa de fato? A via aérea tem essa partezinha aqui que é a cavidade nasal. Para a gente entender, primeiramente a gente tem que entender a via aérea superior e inferior, você tem que entender a dinâmica do quê? Do ar. O que acontece quando o ar chega? O ar ele chega aqui pelo vestíbulo nasal, que é basicamente a abertura. Isso pode cair, seria uma questão chatinha, mas enfim, vestíbulo. Vestíbulo é a abertura do nariz. O ar chega. O ar chegou, ele vai para essa estrutura que é anatômica, que é o que? Ele vai passar por essas conchas, né? Que são estruturas que fazem como se fossem quebra-molas e fazem com que o ar ele desacelere. Por que eu quero que o ar desacelere? Porque eu quero que ele fique mais tempo nessa região, porque ela é uma região curta e quero que ele fique mais tempo aqui. Por quê? Porque é uma região que tem muita mucosa, ou seja, se vier uma bactéria, se vier algum tipo de alérgenos, como tem mucosa, ele produz o epitélio respiratório, ele tem cílios, né? Então o que acontece? Ele produz o muco, ele captura esses alérgenos, bactérias, vírus, sei lá o que, e expulsam. Aí tem aquela catarrada lá, né, que é a melecona que vocês vão lá e tira algumas vezes, que sai por aqui. E outras pessoas que lavam o nariz, ele vai ou engole ou bota para fora pela boca, entendeu? Ah, é nojento. Prazer em medicina. Tem muitas coisas que a gente vai ter que entender e aguentar por causa do paciente e para tornar a vida dele melhor, né? Enfim, conchas, né? Conchas elas vão desacelerar, mucosa elas vão captar, né? E tentar expulsar, formando aquilo ali. Não só isso aqui é uma estrutura, a mucosa, a cavidade nasal é extremamente vascularizada, então qualquer sangramento aqui sangra muito. E também o nosso sangue ele é quente, então o que acontece? Se você está respirando um ar que ele é quente, frio, seco, né? O que acontece? Pelo fato de ter muito sangue aqui, se for frio ele aquece e é muito bom que ele vá e não tem esse choque térmico lá quando chegar no pulmão, beleza? E não só isso, mas ele é umidificador. Além de do muco ele expulsar o que não deve, ele também pega o ar que está seco e ele deixa ele um pouco mais úmido, justamente para quando ele entrar, ele não ressecar as células e acabar descamando, beleza? Esse é o objetivo principal. Ok. A negada já vai ficar mandando um monte de mensagem. Espero que não tenha fazendo barulho no vídeo, Enfim, então já falei a lógica básica. Então A entra aqui para fazer essas funções, né? Umidificar, filtrar, etc. Né? E quais são as estruturas que interessam, né? Para a prova? Vestíbulo nasal, as conchas nasais. As conchas nasal média e superior, ela compõe um osso chamado o osso etmoide. Cadê o osso etmoide? Vou mostrar aqui. Cadê o etmoide, cara? Tá aqui. O osso etmoide.
que ele faz, né? Se você for delimitar a cavidade nasal, você vê que tem algumas estruturas. Uma delas, o limite superior, é o etimoide, e o etimoide ele compõe parte do septo. Ele tem a concha média e a superior, né? A superior está bem pequenininha aqui. Aqui, ó, seria essa, se não me engano. Essa daqui, ó. São componentes do etimoide. E o etimoide ele não contribui apenas com as conchas média e superior, ela também contribui como parte do septo, né, que separa as duas cavidades. São duas cavidades e cada um tem suas respectivas conchas, e em seus respectivas conchas existem espaços de drenagem, chamados meatos, né? Então, a gente tem osso, esses ossos são revestidos por uma mucosa, e a única osso que não está relacionado com, que é um osso à parte, é quem? É a concha nasal inferior, beleza? Que é um osso à parte. Cadê? Tá aqui, ó. Essa aqui é a concha inferior. Essa aqui é a parte do etimoide, aqui, ó. Aqui foi a concha que foi cortada, a média, e a superior foi também, beleza? Show de bola aqui, ó. Concha nasal inferior, que é um osso à parte, aqui, ó, concha média e a superior aqui, ok? Que compõe a estrutura do etimoide, tá? Ok, então a gente tem três conchas. Quais são as conchas aqui? Você consegue ver a superior, a média e a inferior. Em cada canto, locais de drenagem chamados meatos. Tem o meato inferior, o médio e o superior, tá? Eles vão ser drenados de estruturas pneumáticas, que são chamados seios, né? São seios paranasais. E a gente tem vários seios paranasais. Entre eles, os principais que podem cair na prova, o seio frontal, o seio esfenoide, o seio maxilar. Cadê o seio maxilar? Vamos pegar uma boa do seio maxilar, que tem bem bonitinho na hora da prova. Aqui, ó, o seio maxilar e o seio maxilar aqui também, tá? E algumas células etimoidais aqui, células etimoidais. Então, esses são os seios paranasais mais importantes. Por quê? Porque se a gente fosse puro osso, nossa cabeça ia pesar o dobro, né? Então a gente precisa desses ossos porque eles dão a dinâmica que torna a nossa cabeça mais leve, né? E a gente já é cearense, tem que ter um cabeção, né? Então ficar ligado nisso. Então já acabou. Deixa eu ver só. Enfim. Então já falamos das conchas, dos meatos, né? A função dos meatos. E cada meato é um local de drenagem dos seus respectivos seios, né? A gente falou do frontal, o esfenoide, cada um tem um local, né? Lembrando que o esfenoide, ele é a exceção. Ele tem um próprio recesso, que é o recesso esfenoetimoidal. Todo meato e esse meato superior, médio, inferior e o recesso são espaços de drenagem, justamente de quê? De seios paranasais, tá? E para que eles sejam drenados, existe o quê? Aberturas. E essas aberturas, elas estão nos seios, entendeu? Então aqui, ó, por exemplo, vamos pegar o meato inferior abaixo da concha inferior. A gente tem o quê? O ósseo do ducto nasolacrimal. O que é isso? Deixa eu ver se eu consigo chegar rápido. Se eu não chegar rápido, aí é osso. Como eu já falei em outras aulas, o que acontece? O ducto nasolacrimal, ele é um ducto justamente onde é drenado a lágrima. E o que acontece? A dinâmica básica é essa daqui, que eu vou mostrar em 3, se o neto permitir, não estiver muito longe. Égua, mancha, porque tá na parte de olho, né? Tá aqui, bora. Tá chegando o olho, tá aqui. Então o que acontece? A gente tem aqui uma glândula lacrimal lateralmente, a gente pisca, ele vai e lubrifica o olho e nutre a córnea. Mas o que acontece? Isso é natural, ele fica o tempo todo pegando e despejando filme no nosso olho, e toda vez que a gente pisca ele espalha. Quando ele se espalha, ele vai para os canalículos, né, lacrimais, vai para o nasolacrimal e ele vai sendo drenado aonde? Ó, concha inferior, e aqui, ó. Aqui é a abertura do ducto nasolacrimal e ele é drenado aqui. Você fica chorando, o que acontece? O olho sai daqui, fica assistindo teus doramas, aí o que acontece? Pronto. Aqui a pessoa fica lá. Por quê? Porque está sendo drenado também no nariz, beleza? Então voltando. A gente já viu um local de drenagem. Qual é o outro local de drenagem? A gente já foi o meato inferior. Meato médio. Meato médio é onde tem mais. A gente tem o quê? O ósseo do seio maxilar, que é onde é drenado, pode ser aqui, a gente consegue enxergar aqui. E também tem peças anatômicas lá no laboratório, que eles têm tem exatamente esse bonitinho aqui, desse jeito que está aqui, nesse corte. E o que acontece? Aqui tem um ósseozinho e vocês vão dizer o quê? Ósseo do seio coronário. Ou, do coronário.
ósseo do seio maxilar, beleza? É sempre o ósseo e da onde está indo, tá? Pronto. Então esse é um dos locais de drenagem. O que mais? Tá, já foi aqui, né? Ósseo do seio maxilar, tem o ósseo do seio frontal e tem algumas células etimoidais que vão drenar para cá também. Eu acho que é a anterior e a média, tá? E aqui no meato superior, né? Aqui no meato superior, o restante das células etimoidais e aqui o seio esfenoidal, ele tem o recesso esfenoidal que é o próprio seio, entendeu? Então, saibam do que? Saibam das conchas, saibam dos espaços que são os meatos, saibam das aberturas, saibam também, ó, lembrar de duas estruturazinhas da concha média que são importantes, que eles podem cobrar na prova, como é que é? No slide teste, que é o que? O hiato semilunar, porque ele parece meia lua, e hiato é o que? É uma abertura, é um espaço. E a bulha etimoidal, que é esse negócio aqui dilatado, que é uma estrutura óssea, que é o osso etimoide ainda, do osso etimoide. Show? Show. Então já vimos tudo. Recesso esfenoetimoidal, ósseo esfenoidal, o seio esfenoidal, o meato superior, meato médio, meato inferior, concha nasal inferior, concha nasal média, a superior foi mal, ela está aqui, bem aderida, enfim, e o vestíbulo nasal. Basicamente essas são as estruturas importantes aqui da cavidade nasal. E agora a gente vai falar das estruturas que delimitam. Estruturas que delimitam essa cavidade. A gente já consegue desenvolver o que? A lâmina cribriforme do osso etimoide é um dos limites, né? O limite superior. O palato duro, o palato mole, parte do palato mole. A gente vê o que? O vestíbulo nasal, né, anteriormente, o osso frontal, junto com a lâmina cribriforme, superiormente, inferiormente, palato duro mole. Aqui anteriormente a gente tem a cartilagem do nariz e o vestíbulo nasal. E posteriormente a gente tem o limite denominado de coana. Aqui, ó, coano ou coana, né, tanto faz. Aqui, aqui, se não me engano, o impresso está coana, mas no aqui está em coano, mas enfim. Então aqui é o limite posterior, que é denominado de coana ou coano, beleza? Show. Então essa aqui é a cavidade nasal e vocês já viram todas as estruturas necessárias, beleza? Aqui, ó, osso, aqui, ó, bulha etimoidal, aqui, ó, o hiato semilunar. Lembrar do que? Do septo nasal, que é o que separa essas duas estruturas, ok? Pelo amor de Deus, lembrar dele. E o septo nasal ele é composto por quê? Por vários ossos, ó. Pelo osso etimoide, que ele é muito protagonista, porque ele é palpa toda a obra, tem a parte de cartilagem anterior, tem o osso do vômer, o osso palatino e o próprio palato, que é a parte de palato, né? Da maxila, não sei, processo palatino da maxila. E o frontal e o osso nasal. São as estruturas que compõem o septo nasal. Beleza. A área olfatória, porque aqui ó, tem o bulbo olfatório, aqui tem os receptores do nervo olfatório, então a pessoa vai lá, sente o ar aquece, ele sobe, e o que acontece? Você sente o cheiro por meio desses receptores bem aqui. Tem gente que lesa o nariz, né? Tem algum trauma aqui, ela tem anosmia, se não me engano, não sente cheiro. Show. Falei tudo, que a irrigação é principalmente pela artéria esfinopalatina, que é da artéria maxilar, que é da carótida externa, e a carótida interna, a artéria oftálmica, que ela vai e contribui, né, para vascularização. Pronto. Cavidade nasal concluída, aqui ó, pode ser que eles cobrem numa visão um pouco mais difícil, né, sempre lembrar, ó, células etimoidais, seio maxilar, concha inferior, concha inferior, média, a superior não dá para ver direito, células etimoidais, seio maxilar, se tiver um ósseo, vocês falam o que? Ósseo do seio maxilar, ósseo de tal seio, beleza? Entendeu? Recesso, pronto, vocês sabem de tudo agora, tá? Show, ó, células etimoidais, aqui abertura, aqui ó, ósseo do seio maxilar, ó, abertura, a mesma coisa, tá? Aqui são os locais, ó, onde cada um é drenado, ó. Aqui é local durante o desenvolvimento, né, que vai aumentando os sedos paranasais conforme a idade. Isso aí vocês vão ver na pediatria e na parte da otorrino. E basicamente isso era a cavidade nasal propriamente dita, beleza? Tá, bora lá. Agora a gente vai para outra parte, que é o que? A faringe. Beleza? E o que é que a gente tem na faringe? Vamos lá? Vamos desenvolver. Cadê? Faringe. Tá aqui. Pronto. Então aqui a gente acabou de sair da cavidade nasal, a gente viu todos os ossozinhos, agora a gente vai para onde? Para a faringe.
aqui limite posterior da cavidade nasal, que foi o coano, e a gente tem que delimitar o que é a faringe. Faringe é um tubo, um músculo membranoso que conecta tanto a via respiratória com a cavidade bucal, com a via alimentar. Então o que acontece? É um tubo que tem essas duas funções. Então o que acontece? Ele é delimitado dessa forma. Qual é o final da cavidade? Ó, isso aqui é a cavidade nasal, delimitada pelo coano. Então aqui é o início da faringe, beleza? Aqui é a cavidade oral, que o limite é os dentes até o istmo das fauces, né? Que é mais ou menos aqui entre o arco palato-faringe, etc, né? Então é delimitado para cá pelo istmo das fauces, né? Que é o limite posterior da cavidade oral. E aqui é o adito da laringe, que é justamente o que? A abertura da laringe. Então, basicamente, essas aberturas dessas cavidades, né? A comunicação entre elas seria o que? A faringe. Beleza? Então, faringe, músculo membranoso e que tem essa função. Ela conecta tanto a via respiratória como a oral, né? Tendo suas suas o quê, hein? O que eu ouvi falar? Seus limites definidos com... Vocês entenderam, né? Enfim. Então, o que é que acontece na faringe? A faringe é esse tubo. E o que é que acontece? A faringe é dividida em 3 partes. Quais partes? Atrás da cavidade nasal, nasofaringe. Atrás da cavidade oral é a orofaringe. E aqui, perto da laringe, né, é a laringofaringe ou hipofaringe. A mesma coisa, beleza? Então é dividido nessas 3 partes justamente porque estão atrás das cavidades respectivas, ok? Show! Aqui, ó. Essa é a imagem da... Eu abri a parede posterior da faringe, ou seja, eu rasguei tudo isso daqui e rasguei esse músculozinho aqui. Aí eu tenho essa visão, né? Isso aqui tudo é a faringe, ó. Parte nasal, que é a nasofaringe, a orofaringe, laringe e depois disso é esôfago, né? Que é o que, como eu já falei para vocês, é abaulado. O esôfago é abaulado, assim, ó. Aí por peristaltismo ele conduz o alimento, beleza? É o lumen falso. Pronto. Então o que é que a gente vai falar? Vamos falar das estruturas aqui. Para começar a gente vai falar do que? Da nasofaringe. Acabamos de sair da cavidade nasal, agora a gente vai para a nasofaringe. Então vamos lá. Minha cara tá falando, tá? Tá aqui, ó. O que é importante a gente falar da nasofaringe? A gente tem temos 3 estruturas importantes. Primeiro, a gente vai falar da tonsila. Espera aí, só um instante. A negada tá morta de conversando aqui no WhatsApp. Pronto, bora lá. Na nasofaringe o que é que a gente tem? A gente tem o que? Uma tonsila. O que é a tonsila? É um tecido linfóide. A gente tem 3 tecidos linfóides para essa prova que são importantes. O principal é esse aqui. Qual é o nome disso daqui? É a tonsila. Qual a tonsila? É a tonsila... Agora deu um branco. Tonsila faríngea. Onde é que ela tá? Tá na faringe. Então, tonsila faríngea, beleza? O adenoide, tá? Pronto. Então, esse é o primeiro tecido linfóide, que é justamente aqui. Tem gente que isso aqui é hipertrófico e acaba roncando, ela vai... Aí fica fazendo esse barulho justamente por quê? Porque isso daqui, a passagem é curta. Então, como é curta, acaba que a pessoa fica roncando. Isso daí é uma das causas, né, de hipertensão em pessoas jovens, né? Justamente por causa disso. Ou pessoas que têm a mandíbula para trás, que se impede o fluxo aqui na laringe. Então, uma das causas, né? Isso causa aumento de pressão na pessoa, né? Ao longo do tempo. Show! Então vamos lá. Já foi a primeira estrutura da nasofaringe e a outra é o quê? É o tórax tubário, que é uma estrutura da coreba, que daí ele vai originar duas coisas, 2 arcos. A gente tem o quê? Como é que era? Salpingo. O que é salpingo? Salpingo é a mesma coisa que tuba. Salpingo. Né? Tuba, as tubas uterinas, elas também são, é uma salpingite, quando tem uma inflamação ali, porque também eles são salpingo, né? Então é tuba. Então tuba também tem a tuba auditiva. E aqui é a tuba auditiva, né? Obviamente. É a conexão com a tuba auditiva. Então o que acontece? Isso aqui é uma conexão da faringe com a tuba auditiva, beleza? Quando você abre a boca e fica regulando, né, a membrana timpânica, é justamente essa regulação da tuba, entendeu? Pelo nervo mandibular. Show?
Então, o que é que acontece? Você vai ficar regulando isso daí, você está mexendo na tuba e regulando a pressão. Então, é por isso que tem essa conexão da faringe com o ouvido, beleza? Qual é o nome da estrutura? A gente tem o tórax tubaros, a gente tem dois arcozinhos aqui, que você sabe que salpingo é tuba. Então, a gente tem o salpingo palatino, porque está indo na direção do palato. E tem o salpingo faringe, porque está indo em direção ao faringe, beleza? E entre eles, a estrutura que eu acabei de explicar é o que? É o ósseo auditivo. Peraí, como é que era agora? Ósseo auditivo da tuba auditiva. Não, é o ósseo faríngeo da tuba auditiva. O ósseo está na faringe e o nome é bem explicativo. Ósseo faríngeo da tuba auditiva, beleza? Então essas são as três estruturas. Essas são as estruturas que eu falei: tonsila, tórax tubário, arco salpingo faríngeo, que está indo em direção à faringe, arco salpingo palatino, que está em direção ao palato mole, beleza? E aqui a gente tem uma abertura, essa abertura se chama ósseo faríngeo da tuba auditiva. Acabou, que é a conexão que eu acabei de explicar para vocês, tá? Show! Essa é a nasofaringe. Agora, deixando a nasofaringe, agora a gente vai entrar em outra, a gente vai falar da orofaringe. A orofaringe ela tem algumas estruturas muito boas. Ó. O cara abriu a boca e a gente já vê algumas estruturas aqui que são importantes. A gente vai, faz o exame, né? A gente bota a língua para fora, o paciente, né? A gente consegue ver o que? O palato mole, aqui a úvula, a gente vê os arcos amigdalianos, que a gente vai falar. E a segunda tonsila que a gente precisa saber, que é o que? É a tonsila amígdala, que a amígdala é a tonsila o quê? É a tonsila palatina, beleza? Show, então já foi a adenoide, que é a tonsila faríngea, e essa daqui que é a tonsila palatina, que agora a gente vai ver numa visão um pouco melhor, tá? Cadê? Tá aqui, a gente já falou do ósseo faríngeo da tuba auditiva, aqui é a abertura, aqui as duas pregas, né, ó. Prega, lembre-se, aqui é prega, aqui é arco, tem diferença, viu? Aqui é prega, salpingo, faríngea, salpingo palatina, aqui vai ser dois arcos, tá bom? Então, beleza. Indo para a orofaringe, o que é que a gente tem? A gente tem estruturas muito importantes. Entre elas, o que? A gente tem dois arcos. Qual é o nome dos arcos? Ó, tá vindo do palato. E tá indo em direção a quê? A língua. Então, arco, palato, glosso. Língua é glosso. Então, ó, arco, palato, glosso. E o outro arco, que da mesma forma que a prega tá aqui, ela tá indo em direção à faringe. Então, qual é o nome dela? Prega, arco, palato. Vale, agora deu branco de novo. Arco palato faríngeo, pronto. Então esses dois arcos têm uma tonsila, que é a amígdala, tá? Então a gente já falou da adenoide, que é basicamente a tonsila faríngea, e aqui é a tonsila palatina, beleza? Existe a terceira tonsila, que são órgãos linfóides, que estão na base da língua aqui, tá? O que é importante a gente saber da língua para se delimitar, né? O que é importante? Primeiro, tá vendo aqui, ó? Existe um V. Deixa eu mostrar aqui. Égua. Aqui vocês veem um forame, né? E um sulco. Esse é o sulco terminal da língua, tem formato de V. É justamente acompanhando essas papilazinhas que vocês vão ver lá na gastro. Depois vocês falam. Mas o que é que vocês precisam saber daqui? O forame cego. Por que o forame cego é importante nesse módulo? Por quê? Porque quando estávamos no desenvolvimento do embrionário, a tireoide era aqui em cima, e o que acontece? Ela desce bem aqui para o lado da traqueia, entendeu? Então nessa descida, ela iniciava na base da língua e descia. Pessoas que têm esse forame cego justamente quer existiu o fechamento dessa comunicação. Quando a pessoa permanece com isso daí, a gente chama ela de ducto tiroglosso. Se alguma coisa infecciona, a gente tem um cisto tiroglosso, beleza? Então é por isso que é o forame cego aqui. E no forame cego a gente tem um negócio chamado sulco terminal da língua. E que para trás a gente tem justamente as estruturas tonsilares, né, linfóides, que eu falei para vocês. São o que? As tonsilas linguais. Então não confundam. Essa aqui, ó, arco palato glosso, arco palato faríngeo, beleza? Aqui é a tonsila palatina ou a amígdala. Aqui, ó. Aqui é a tonsila faríngea. E aqui são as tonsilas linguais. Não confunda essas tonsilas. E aqui é o forame cego. E aqui é a estrutura que forma o quê? Junto com o forame cego, que parece o formato de V, que alguns chamam de V lingual, é o sulco terminal da língua. Coloquem, por favor, o sulco terminal da língua, porque isso dá problema nas provas, beleza?
Show. E o que é que acontece? O que é importante a gente saber? Importante saber que atrás da língua existe uma coisa chamada epiglote, tá? Essa epiglote aqui e a língua, na base da língua, o que é que acontece? Na raiz da língua, tem algumas estruturas importantes que caem direto na prova, principalmente nesse módulo, que é o que? São as pregas. Tem duas pregas, né? Como aqui é a epiglote, aqui é a língua, ó. Língua, e aqui é a epiglote, o que é que acontece? Existem pregas que grudam nessas duas estruturas e mantêm essa cartilagem aqui, que é a epiglote. Qual é o nome dessas estruturas? É bem simples. Aqui é glosso, porque é língua, epiglótica, porque é epiglótico, mediana, porque está na linha mediana, beleza? E o que é que acontece? Aqui a gente tem outras duas pregas. Então, se essa aqui é a mediana, essas duas são as laterais. Então, essas daí podem cair na prova? Pode. Mas o que é ainda mais importante do que a epiglote, essas três pregas aqui, é o espaço. O espaço daqui se chama valécula. Beleza? Valécula é muito importante, por quê? Porque quando eu vou fazer a intubação do paciente, o que é que eu faço? Eu pego o laringoscópio, coloco ele aqui na valécula, eu empurro a base da língua, e qual é o resultado disso? O resultado disso é que eu consigo ter acesso às pregas vocais do paciente. Eu coloquei aqui, empurrei para cá, consigo ver as pregas e consigo entubar. Basicamente essa é a lógica, show? Aqui ó, eu vejo que tem passagem, eu coloco o tubo lá. Eu vou lá, coloco a molécula, o laringoscópio na molécula e depois eu fico passando o tubo, me guiando justamente pela visão, que é o que eu consigo ver, beleza? Show! Então já foi. Ó, na língua o que é importante? Os arcos, a tonsila lingual, o espaço cavaléco, as pregas e a epiglote aqui, tá bom? Então a gente já falou da nasofaringe, falamos da orofaringe, agora a gente vai para a hipofaringe, tá? Vamos para a hipofaringe, pronto, aqui bonitinho. A gente fala de valécula, tal, os tonsilas. Aqui a delimitação posterior, a gente tem a parede posterior da faringe, né, ó, músculo. Aí não precisa decorar os músculos, não, mas enfim, parede posterior da faringe. E o que é que acontece? Essa partezinha aqui final já é esôfago, tá? E agora a gente vai para a hipofaringe, que é justamente essa região que fica atrás do ádito da laringe. Então vamos lá. Aqui, ó, bonitinho aqui, ó. A parte laringe da faringe, já falamos aqui. Ah, nem falei. Lembrar do que? De uma estrutura muito importante que parece óbvia, mas é importante sempre relembrar, né? Que é o que? O palato mole, ele tem uma estruturazinha que se chama úvula. E essa úvula aqui pode cair, é uma questão fácil, mas pode cair 100%, beleza? Palato duro, essas coisas básicas que vocês já viram, tá? Beleza, então a úvulazinha aqui e o que é que acontece? Vimos que a lógica que a gente está vendo nesse modo é o que? Vestíbulo nasal chega a... Estamos vendo o trajeto do ar aqui, né? E a gente passa pela cavidade nasal, a gente passa pela faringe, nasofaringe, orofaringe e a hipofaringe, indo para a laringe até chegar ao pulmão, né? Traqueia, pulmão. Beleza? Então a gente está vendo o trajeto do ar. Só que quando vocês forem lá para gastro, vocês vão fazer o que? O trajeto do alimento. Então ele vai, ele come, né? Forma o bolo alimentar, ele mastiga, forma o bolo alimentar. E duas coisas acontecem para que o alimento ele não caia na via aérea. Primeiro, essa epiglote, essa cartilagem da laringe, ela primeiramente ela faz o quê? Ela desce. Então ela tampa a laringe. Isso faz conduzir o alimento justamente para o esôfago, beleza? Essa é uma coisa que acontece. A outra coisa que acontece é que o palato mole, a úvula, ela se eleva. Então o que é que acontece aqui? Ela veda a cavidade, a nasofaringe e a cavidade nasal. E o que é que acontece? Faz com que o alimento ele não regurgite para cá. Beleza? Então duas coisas acontecem para que cada um siga seu caminho. Quando você engole, você não respira. Quando você respira, você não engole, beleza? Então são duas coisas distintas, ok? São dois caminhos diferentes e cada um tem uma função para que não ocorra, beleza? Show. Então, por que eu falei isso? Justamente para vocês ficarem na cabeça o que é palato mole, a úvula, a função dela, e a epiglote, porque ela fecha ali justamente para proteger, ok? É isso que eu quero, que as estruturas fiquem na cabeça de vocês contando essas histórias, beleza? Show. Aí o que acontece? A gente está na hipofaringe. Na hipofaringe, que é justamente essa região aqui, que a gente vê o ádito da laringe, ou seja, essa abertura todinha aqui. E o que acontece? O ádito da laringe, ele é a abertura da laringe. E a gente tem algumas estruturas que são muito importantes aqui, porque caem na prova. Primeiro, esse recesso aqui. Esse recesso ele vai cair sempre que puder
tanto aqui nesse módulo quanto de gastro. Qual o nome? Seio piriforme ou recesso piriforme. É a mesma coisa, tanto faz. Esse é o espaço. Quem tem tumor em alguma região aqui ou aqui é um dos pontos de constrição que... Não, ponto de constrição não, perdão. Mas é um dos pontos que quando tem um câncer, alguma coisa aqui, é onde o alimento ele pode cair e ele não sair. A pessoa fica com a sensação de que tem alguma coisa entalada aqui, beleza? Então é importante ficar ligado nisso. Qual é a outra coisa? Que se tiver um tumor, alguma coisa assim, pode acabar entrando e a pessoa acabar o quê? Se engasgando, tá? Show. O que mais que eu falo aqui? Pronto. E agora a gente vai falar das estruturas nessa visão, que são importantes, que a gente vai falar logo em seguida na laringe, né? Vamos lá. O ácido da laringe ele é formado pelo quê? Que a gente acabou de ver o quê? A epiglote, então uma das 3 cartilagens principais. Quais são as 3 cartilagens principais na laringe? Epiglote, tireoide e cricoide. A gente está vendo a primeira e a gente ainda está na hipofaringe. A gente viu o recesso piriforme e agora a gente está na abertura de hipofaringe. Agora a gente vai para laringe. Quais são as estruturas que compõem a laringe? O ácido da laringe, a epiglote. Aqui a gente tem 2 tubérculos, né? Esses 2 tubérculos, beleza? Peraí, o que está escrito aqui? Ah, tá. Já estava achando estranho. Beleza. Então, o que acontece? Aqui no começo vai parecer decoreba, mas quando eu for lá para as cartilagens falando, aí eu volto para cá e vocês vão associar de novo. O que acontece? Aqui a gente tem a epiglote e a gente tem o quê? 2 tubérculozinhos aqui. Vocês vão lembrar que o corno sempre vai ficar no meio. Então a gente tem o quê? O tubérculo corniculado. E do lado do corniculado a gente tem o cuneiforme. Então o corno e o cu logo do lado, tá? Então o que acontece? Tem esses 2 tubérculos e a gente tem a epiglote aqui. Existe uma prega entre essas duas estruturas. O nome dessa prega aqui, prega ariepiglótica. Peguem isso. E essa incisura aqui, incisura, esse negócio, incisura sempre é esse espacinho, em formato de U, mais ou menos. Incisura o quê? Interaritenoidea, beleza? Como eu falei, as 3 principais cartilagens da laringe, tireoide, cricóide e epiglote. As que estão relacionadas com a voz são 3, que é a aritenoidea, a cuneiforme e a corniculada. São essas 3. Estão relacionadas com o processo vocal. Então, esses tubérculos nada mais são do que a representação daquelas cartilagens menores que estão presentes na cricoide, que depois eu vou mostrar para vocês. Então aqui pode ser decoreba, mas lá na frente já está meio que desenhado o caminho. Então, lembre-se, epiglote, pregária epiglótica, tubérculo cuneiforme e o corniculado que está no meio, e aqui no meio uma incisura interaritenoide. E na hipofaringe ou laringofaringe, vocês têm que ter noção do recesso piriforme, pelo amor de Deus, tá? Show! Beleza, fui lá, vou respirar, vamos falar mais de laringe, beleza? O que acontece aqui? Agora eu quero saber da laringe. Laringe. Pronto. A laringe, importante vocês entenderem o que? Cartilagem. Como eu falei para vocês, são 3 estruturas de cartilagem nossas principais. A tireoide, que tem o quê? As 2 lâminas, essas são só 3 cartilagens, mas pelo amor de Deus, saibam as estruturas que compõem ela. Por quê? Porque tanto as membranas quanto as estruturas, eles caem e eles perguntam, tá entendendo? Então, eu vou direcionar o que é que vocês precisam saber, tá? Primeiro, o osso. O osso é muito importante. Por quê? Porque o osso ióide, ele tá aqui, ó, é o osso do enforcado. Quando o cara é enforcado, ele quebra, né? Aí beleza, tá aqui, quebrou. Beleza, né? Aí o que acontece? A partir daqui, ele fica muito próximo da epiglote. Aqui é a epiglote, né? Enfim, por que eu tô falando dela? Por causa da membrana, tá? Depois a gente fala. Primeiro a gente vai falar das cartilagens. Então a gente tireoide, a cricoide, que tem a formação de um anel de Sinnate, ó. Ela é fina anteriormente, ó. Ela é fina anteriormente e posteriormente ela é muito grossa, anel de Sinnate aqui. E quem é que está em cima dele? As 3 cartilagens que eu mencionei para vocês, né? Primeira em ordem, né? Primeira é a aritenoide. A aritenoide é toda essa daqui, ó. Depois é o que? É a corniculada. E depois é o cuneiforme, beleza? Essa pontinha aqui é o cuneiforme. Show? Aqui, ó. Corniculada. E a cuneiforme é essa bichinha aqui no final. Tá? Então essa é, ó. Aritenoide, corniculada e cuneiforme. Show? Ótimo. Enfim.
As três principais já foram a tireoide, cricóide e a epiglote, e a aritenoide, corniculada e a cuneiforme. Pronto. Falei das cartilagens e o que é importante vocês saberem agora. Da parte da tireoide, proeminência laríngea. E aqui incisura, não precisa saber da incisura não, mas sabe que isso aqui é a proeminência laríngea. Na mulher, isso aqui é mais largo. No homem, ele é mais acentuado, é o gogó, né, do homem. Então beleza. Tem as lâminas, porque a tireoide ela tem formato de escudo, né? Tem a lâmina da cartilagem tireoide, tem a direita e esquerda, né? Esquerda e direita, né? E tem os cornos, né? Também tem corno na tireoide, tem o corno superior e o inferior. Pelo amor de Deus, lembre disso daí porque já cai na prova, tá? Enfim, na cartilagem cricoide nunca vi eles cobrarem, as estruturas nem via. Isso pra mim é só cartilagem cricoide mesmo. E beleza, a aritenoide só tem que saber que aqui é a aritenoide, aqui é a corniculada e aqui é o cuneiforme. Pronto, basicamente isso, tá? No máximo perguntar se o osso, né, do ocioide, que ele tem o quê? Cornos aqui, ó, tem os cornos aqui. Aqui, ó, tem o corno superior. Eu não tenho mostrando aqui não, ó. O ocioide, a parte do ioide. Enfim, tem os cornos do ioide também. Se eu não me engano, esse aqui é o medial, lateral, ou é o superior e inferior. Eu não estou lembrando não. Enfim, mas por que eu vou falar deles? Ó, tireoide e cricoide. Existem duas membranas importantes aqui. Primeira é a membrana tireoidea. Sempre da onde está se originando para onde vai. Essa aqui é a membrana tireoidea. E essa daqui é o que? Aqui é o que? A cartilagem cricoide para tireoide. Então é membrana cricotireoide. É aqui que é onde faz o que? A incisão para fazer o que? Uma cricotireoidectomia. Enfim, é isso mesmo. E aqui na traqueia é a traqueostomia, beleza? Pronto, então as estruturas de cartilagem vocês já sabem aqui, né? Agora voltando justamente para aquela figura, agora faz sentido, porque ó, aqui é a corniculada, que é um pouquinho mais embaixo, e aqui é a cuneiforme, que é um pouco mais para cima, entendeu? E pronto. Basicamente isso. Agora a gente precisa falar do que? Dos processos vocais. Na visão superior, tá aqui. Nessa aqui visão, ó, a epiglote, aqui anterior e aqui posterior, aqui, ó. Os tubérculos, a prega, tubérculo cuneiforme, corniculado. E o que é que acontece? Essa daqui é a prega vestibular e essa daqui é a prega vocal propriamente dita, tá? Aqui são as relações anatômicas, né? Aqui, ó, bonitinho. Tem o músculo cricotireoide, que tem aquela peça que tem o músculo cricotireoide. Lembrar que ele é inervado pelo laríngeo superior, é a única exceção. O restante dos músculos que estão responsáveis pela adução das pregas vocais. A adução é abrir, né? E um pouco do fechamento também. É o laríngeo recorrente, beleza? Então aqui, ó, pregas vestibulares, que são essa partezinha mais mucoide, e essa aqui mais branca, que é a prega verdadeira, tá? Primeiro você passa no vestibular, então esse aqui, ó, prega vestibular, e depois você vai e passa o que? E você grita, né? Que é o que? A prega vocal propriamente dita. Então, primeiro a prega vocal, primeiro a prega vestibular, você passa primeiro no vestibular, depois você grita, que é a prega vocal. Então, essa daqui tá um pouquinho mais superior e essa daqui tá mais inferior. Pronto. Pra acabar de vez, só falar da tireoide, a tireoide é muito simples. É só dizer o que? A tireoide, ela tem lobo direito, lobo esquerdo e lobo direito. E o que conecta elas é o istmo da tireoide. Acabou. É só isso que vocês precisam saber. Via aérea superior já acabou. Agora a gente vai para a via aérea inferior, tá? Aí depois a gente faz a parte dos... Como é que eu posso dizer? Dos cadáveres, né? Depois no final da via aérea inferior.